11h05. Olá, muito bom dia. Cá estamos para mais uma conversa, desta vez com o candidato pela CDU à Câmara Municipal de Tomar, Bruno Graça, a quem eu começo por agradecer a presença e desejar-lhe um bom dia. Bruno Graça, é a segunda vez que vai à luta. Eu só fazer uma correção do que acabaste de dizer. Eu não é a segunda vez que vou à luta, eu ando na luta faço e desencadeio essa luta em sítios diversificados conforme os momentos, as oportunidades e os contextos. No caso concreto da Câmara Municipal de Tomar, de facto, decidi aceitar o convite que a CDU me fez para liderar a candidatura à Câmara Municipal de Tomar, porque entendo que neste momento é o lugar onde eu posso efetivamente melhor e dar mais contribuições para não só desenvolver o Concelho de Tomar e fazer com que as políticas que têm sido seguidas localmente sejam invertidas e que se caminhe no sentido do progresso e desenvolvimento social e económico do Concelho, como também porque será o lugar neste momento em que eu posso também mais contribuir para descredibilizar ainda mais do que já está o governo que neste momento está à frente do nosso país e dar os meus contributos para que ele seja efetivamente rapidamente demitido e que haja eleições legislativas antecipadas. Estas eleições autárquicas podem ter efeitos também a nível nacional, apesar destas serem locais. O Bruno, para quem conhece, é uma pessoa que está atento, que costuma intervir nos mais diversos quadrantes, não se coíbe de dar opinião, mas esta é uma campanha transversalmente a todas as candidaturas que parece que ainda nem existe. As eleições são já dia 29, a campanha começa efetivamente na segunda-feira, mas parece que está tudo assim meio adormecido. Está meio adormecido por razões que são objetivas, como está adormecido a nível nacional. Quer dizer, nós estamos a falar, se calhar neste momento, um bocado de política nacional, mas acho que é muito importante porque, de facto, a política nacional envolve também as eleições autárquicas e é óbvio que PSD e CDS não estão minimamente interessados em que a população esteja desperta para estas eleições, para esta batalha política que se vai travar, porque temem os seus resultados e naturalmente esperam que quanto mais adormecido e mais inócuo for a campanha eleitoral, melhor se safarão, digamos, da punição que merecem e que deve ser dado não só no Concelho de Tomar como a nível nacional. Depois o PS também não consegue descolar nem a nível nacional nem a nível local, porque efetivamente não tem um rumo correto, não tem um número certo, não tem uma determinação, não tem uma política de facto alternativa, não alinha efetivamente por políticas que entrem em ruptura com as atuais políticas nacionais e locais, como se viu a nível local com a coligação que fizeram durante 2 anos com o PSD e, portanto, são 3 partidos, digamos, que têm grande preponderância mesmo nos mass médias, em tudo aquilo que pode efetivamente fazer entrar em ebulição, digamos assim, a campanha eleitoral e estarão interessados em que, porque sabem que as culpas que todos, que cada um à sua maneira tem, que se fale o menos possível das eleições e que estão desejosos que passe o dia 29. A CDU tentou contrariar essa tendência, começou cedo a trabalhar, promoveu algumas jornadas de discussão, chamou-lhes tertúlias, vai continuar a fazer isso durante estes próximos é evidente, dias. sim. Mas ainda assim, apesar do esforço, parece que a CDU, tal como outros partidos, chamados partidos pequenos, parece que é um esforço inglório e que não vale a pena. Onde é que se arranjam forças para contrariar tudo isso? Eu penso que essa questão de partido pequeno, portanto, quem esteve, por exemplo, na festa do Avante, tem dúvidas de chamar um partido pequeno, porque quem consegue reunir aquele número de dezenas e dezenas de milhares de pessoas à volta da festa de um jornal que é de um partido político, do PCP, é óbvio que as pessoas não estão assim tão afastadas, digamos assim, deste caso que nos interessa para as autarquias, quer do partido, quer da CDU, quanto possa fazer crer a imprensa nacional e enfim, os mass médias, os comentadores oficiais dos
dos ditos então grandes partidos, daqueles que eles chamam os partidos do poder. Portanto, criou-se a opinião pública de que há 3 partidos que podem estar no governo e há outros partidos, todos os outros partidos não podem estar no governo, como eles dizem, não são do arco do poder. É evidente que o povo é tempo de acordar e dizer que toda a gente é do arco do poder e que escolherá quem quer. Parece que deve dizer ao povo que só pode escolher entre aqueles 3 partidos. O povo tem o direito de escolher aquilo que quiser, quer para nível nacional, quer a nível local. Bruno Graça, a nível local, começaram cedo, com o slogan "O futuro é que nos interessa", tem das iniciativas que realizaram, quiseram ouvir as pessoas e em grande parte conseguiram e produziram muito pouca crítica. Vão manter essa postura? Porque apresentam-se à Câmara tomar porque querem mudar alguma coisa, porque alguma coisa está mal, não é? É óbvio que nós, quando escolhemos o slogan "É o futuro que nos interessa", e quando orientamos a campanha nesse sentido e dizendo claramente que não é tempo de ajuste de contas, dentro de uma perspectiva de que a situação, quer a nível nacional, quer a nível local, está tão má, que o doente de facto está tão em vias de ir para o cemitério, que a primeira coisa que nós temos que fazer, e neste momento achamos que é o mais importante, é mobilizar as pessoas, sejam elas afetas à CDU, sejam gente que efetivamente está preocupada com a evolução da situação em Tomar, juntar toda essa gente, discutir com ela, ouvi-los e criar consensos, portanto, que permitam que efetivamente em conjunto a gente possa criar uma força, uma onda que possa criar uma situação alternativa aqui, de facto, em Tomar, não de alternância, mas de alternativa, efetivamente, com políticas completamente novas. E depois, é porque nos interessa que nesta situação, lá está, mais que ir à procura dos culpados, interessa-nos encontrar o remédio para, neste momento, safar o doente da morte. E, portanto, nós aquilo que estamos preocupados, e quando fizemos as tertúlias, e estamos a fazer, ainda hoje vai haver uma tertúlia sobre o ensino no Concelho de Tomar, e penso que é um tema que podemos aqui também falar, a situação que está, enfim, tudo o que está a passar no Concelho de Tomar em termos de ensino, mas aquilo que nos preocupa neste momento é de facto encontrar soluções que não as nossas soluções, não as soluções, digamos, que os comunistas têm para as situações, mas encontrar soluções que sejam consensuais e que vão no caminho, efetivamente, tempo fazer depois ver quem são efetivamente os responsáveis. Sendo certo que a população sabe exatamente quem são os responsáveis, porque aqui em Tomar as câmaras foram sempre geridas ou pelo PS, ou pelo PSD, ou em algum tempo também por lá. E também, mais tarde, numa coligação, digamos assim, com Estado na Câmara, portanto, e naturalmente que farão este raciocínio que é linear e que é simples. Tudo o que de bom haja em Tomar nos últimos 35 anos é obra do PS e do PSD, fundamentalmente. Tudo o que de mau existe em Tomar, ou foi feito em Tomar, é obra do PS e do PSD. Agora é uma questão das pessoas fazerem o balanço entre o que foi bem feito e o que foi mal feito e verem se efetivamente PS ou PSD merecem estar na condução dos destinos de Tomar. Chegada a noite do dia 29, se o resultado for Bruno Graça é o próximo Presidente de Câmara, quais são as primeiras medidas a tomar? As primeiras medidas a tomar é reunir com toda a gente que for eleita, porque uma vez mais nós dizemos que todos são precisos para resolver os problemas de Tomar e partindo do nosso programa tentaremos envolver todos os vereadores eleitos para efetivamente construirmos uma plataforma política que possa efetivamente dar a volta à situação que Tomar e o Concelho de Tomar se encontra. Uhum. Mas há enfoques, todas as candidaturas têm um enfoque nos seus programas eleitorais, pelo menos naqueles que já são conhecidos. A CDU tem colocado muito a tónica na área social, entendendo-a como uma área que não está bem, mas que também é geradora de riqueza e que há que potenciar. Todas as candidaturas colocam também nesse campo a sua tónica de intervenção, mas há aqui algumas diferenças.
Portanto... Há diferenças, é óbvio, quer dizer, há diferenças porque nós não temos uma perspectiva do trabalho social numa perspectiva, digamos, meramente de caridade. Portanto, nós entendemos que é preciso, para resolver os problemas, podemos efetivamente dar um saridom para que a dor de cabeça passe. Mas já sabemos que o saridom vai fazer efeito durante um dia, umas horas, e a dor de cabeça passa. Mas passado umas tantas horas, a dor de cabeça torna a vir. Portanto, não é esse tipo de atividade, digamos, de política social que nós queremos desenvolver em Tomar. O que nós queremos desenvolver em Tomar é, de facto, uma política que tenha a ver com o desenvolvimento económico do Concelho. E esse, sim, que crie, de facto, emprego. Porque tudo se resume a isso. Tudo se resume a isso. A Câmara tem compromissos financeiros para assumir nos próximos anos e para concretizar. A Câmara tem menos receitas, quer locais, quer nacionais. As pessoas estão a ir embora, há mais velhos e menos novos. Digamos que os pratos da balança estão fortemente desnivelados. Como é que se consegue apoiar socialmente, ou como é que se consegue avançar para alguns projetos de investimento quando depois financeiramente está tudo muito complicado? Repara que por isso estas eleições estão profundamente ligadas à política nacional. Quer dizer, por muito que uma Câmara Municipal tome algumas medidas para minorar, portanto, que distribua, lá está, umas tantas caixas de saridons para tentar que as pessoas tenham menos fome e vivam menos mal, é sempre uma coisa por horas ou por dias. Porque quando a seguir o Governo diz que a função pública corre o risco de passar a ganhar o salário mínimo nacional, é óbvio que não há Câmara que resista, quer dizer, ninguém pode ir substituir estas medidas. Quando o desemprego continua a agressar digamos, em percentagens enormes, não há nenhumas medidas, nenhuma Câmara tem capacidade para efetivamente resolver o problema, porque aqui a questão está, quer dizer, há o dar o saridom ou resolver o problema. A gente pode dar o saridom para efetivamente a dor passar a aliviar, mas temos que resolver o problema. E grande parte da nossa atividade tem que ser virada para resolver o problema. E resolver o problema é efetivamente impedir que a demografia em Tomar, portanto que o número de habitantes de Tomar, residentes em Tomar, continua a ser sangrado, e é sangrado por medidas concretas. Eu gostava que nós aqui, não sei, o entrevistador é a Elsa, não sou eu, e portanto eu estou aqui para responder às perguntas que a Elsa me faz e não aquelas que eu queria que me fizesse. Qualquer um dos entrevistados tem toda a liberdade para orientar. Eu respeito cada um, sabe, quer dizer, a Elsa é a entrevistadora, fará as perguntas que quiser e conduzirá a entrevista para onde quiser. Agora, eu gostava de falar, de facto, depois de coisas concretas, propostas concretas, os problemas de Tomar. Sim. E menos, digamos, depois Já lhe perguntei como é que se consegue. Sim, mas mas aquilo que eu digo é através das questões concretas, e as questões concretas é desenvolver efetivamente, economicamente, o Concelho. É pegar nas nossas riquezas, nas nossas potencialidades, e a partir das nossas potencialidades, daquelas coisas que nos diferenciam de uma maneira clara dos concelhos vizinhos e mesmo dos mais afastados, e com eles começar efetivamente a criar estruturas que permitam o desenvolvimento económico. Ou seja, isto não é uma coisa, esse problema que coloca, não é um problema que se coloca nem em termos de Portugal, nem em termos da cidade ou do Concelho de Tomar, digamos que se resolva nem sequer em 4 anos. Quer dizer, não vamos ter ilusões. A situação é tão má, quer a nível nacional, quer a nível do Concelho de Tomar, que não bastará de maneira nenhuma uma atividade de 4 anos para implementar e dar sustentabilidade às soluções que permitam efetivamente criar o desenvolvimento económico e social do Concelho de uma maneira sustentada, evitando efetivamente a sangria de jovens do Concelho para fora do Concelho, seja para o estrangeiro, seja para outras partes do país à procura de emprego, seja por não haver aqui emprego e que, portanto, a Câmara não tem depois receitas porque não há aqui atividade económica, logo não tem capacidade de receitas para si. Portanto, estas coisas estão todas ligadas. Portanto, é preciso que, efetivamente, as pessoas analisem, ou que nós já analisamos dentro das nossas capacidades e daquilo que nós éramos capazes de fazer. E entendemos que o património nas diferentes áreas, seja cultural, seja ambiental, seja histórico, e a água... É um motor para tudo. Tem que ser o motor para o desenvolvimento tudo, e a origem de todo e qualquer investimento que possa haver aqui em Tomar. Ser produzido. E todos concordam há muitos anos que o turismo e a cultura são a grande indústria de Tomar. Ainda há dias um dos candidatos dizia aqui...
esperançado num bom futuro e até num presente que, apesar de fecharem algumas coisas, estão a abrir outras, de grande dimensão e de pequena dimensão. No entanto, turismo, cultura e área social, há muito tempo que se assumiram como os vetores de desenvolvimento e de geração de riqueza para tomar. Como é que se chega aqui? E nada disto é concretizado, muitos anos depois. E como é que, chegados a outubro, após as eleições, é possível inverter este estado de coisas? E a CDU eu sei que tem propostas. Nós temos propostas, é óbvio, mas dizer que quando muita gente, hoje nós ouvimos falar os diferentes candidaturas e de facto eles quase que fazem plágio daquilo que nós vemos dizendo, mas como sempre o plágio não presta, ou seja, é falso. Eles não, quer dizer, há muita gente aqui a falar que a cultura e o turismo pode ser um dos motores de desenvolvimento do Conselho, mas nem sequer sabem do que é que estão a falar. Porque se soubessem do que estão a falar, é óbvio que já tinham tomado determinado tipo de medidas e tinham feito determinado tipo de investimentos, não nos sítios que fizeram, mas naqueles sítios, para que efetivamente o turismo e a cultura fosse um dos motores de desenvolvimento de tomar. Portanto, não é fazendo obras de fachada para embonecrar aqui ou ali, ou para que se diga que foi o presidente tal que fez aquela obra. Não é isso que resolve os problemas. O que resolve os problemas, por exemplo, é nós termos o património mundial como o convento e termos ao lado deles o aqueduto, termos o castelo, termos as ermidas, portanto, toda aquela... Mas depois tudo aquilo que se faz são as obras que já estão em curso e que todos conhecem. Eu gostaria, eu se fosse jornalista... Não é? Depois, tudo aquilo que se faz é um complexo que é dado novamente como um grande motor de investimento daqui por 2 anos, porque estará a funcionar em pleno, como é o Complexo da Levada, mas ao lado tem lá o Convento de Santiria, que toda a gente continua a falar que está como está e vai continuar. Depois temos entradas da cidade a receberem com aquelas imagens de quem nos visita e 4 anos depois, porque há 4 anos 8 anos, 12 anos, porque eles estiveram lá sempre no governo. O PS e o PSD esteve sempre no governo. Portanto, quer dizer, aqui não há que distinguir as coisas, quer dizer, eu não estou a falar de pessoas, quer dizer, até pode aparecer agora uma pessoa que fosse muito boa, mas aquilo que eu digo é, eles tiveram, desde o 25 de Abril, a Câmara sempre foi governada por PS e PSD. E não resolveram. E, portanto, eles... O Convento de Santiria é fácil de resolver? Não é fácil de resolver. Não há nenhum desses problemas que seja fácil de resolver, porque senão já tinham resolvido. Até isso, mesmo em termos, sem ligar nenhuma importância... Mas qual é a proposta da CDU? A proposta da CDU é primeiro, considerar que aquilo, digamos, já se gastou lá muito mais que 1 milhão de euros. Portanto, nós já pagámos, nós, a autarquia, em termos de cidadãos, já pagaram mais de 1 milhão de euros por aquilo. Lá está. Não se pode continuar a gastar. Há um responsável, mas não vamos agora falar nele, nem falar nisso. Sim, senhora. Quem, de facto, ganhar as eleições vai ficar com aquilo às costas. Bom, tem que resolver. Aquilo pode ser resolvido, na nossa ótica tem que ser resolvido, pensando o seguinte: o plano de pormenor que lá está não serve. Tem que ser alterado. Aquilo tem que haver alteração ao plano de pormenor. Depois, aquilo, neste momento, não passa, se calhar, e o melhor caminho é pensar-se na requalificação, da sua requalificação e admitir, e neste momento, para ele, uma ruína. Depois há aspectos, mesmo ali aqui no edifício, porque depois há muita demagogia no meio disto tudo, por falta de estudo. Há ali muitas áreas construídas que não fazem parte integral daquilo que era o Convento de Santiria. Portanto, e depois... Ou seja, é um espaço pequeno. É um espaço pequeno. Portanto, que não pode ter qualquer uso. Pode ter qualquer uso. Agora, mas tem que ser rentável. Mas não sei... A CDU, a proposta da CDU não é encarar aquele espaço pequeno como um todo daquele quarteirão, porque... Há ali muitos problemas. Eu estou a dizer que estas coisas não vale a pena as pessoas virem aqui querer dizer que os problemas se resolvem com uma penada. É mentira, porque olha, aquilo tens lá, a igreja é privada, a capela é privada, tens o café de Santiria, que é privado, tens o primeiro andar por cima, que é privado. Portanto, tens um prédio que faz a esquina depois para o estacionamento, que é privado e que tem um projeto. Portanto, há ali assim uma série de problemas. E só alterar aquele plano de pormenor já vai demorar muito tempo, se calhar 2, 3 anos, não é? Okay, isso é o que estamos habituados. Não, mas lá está, a CDU, uma das coisas que diz para trabalhar é preciso
que a Câmara Municipal de Tomar e os seus serviços, não os seus trabalhadores, porque esses farão aquilo que naturalmente a autarquia quiser que eles façam não tem é que ser eles a mandar na Câmara e nem mandam, mas agora nem podem ser responsabilizados pelas situações que estão. Quem são responsáveis são os políticos. Portanto, isso aí tem que ser claro. Portanto, mas a Câmara precisa de uma reestruturação, naturalmente, e de rapidamente ser o serviço em Tomar que seja mais reconhecido e credível para a população. Portanto, todas as empresas privadas e públicas têm que olhar para a Câmara e dizer: tomara eu trabalhar como se trabalha naquela Câmara em termos de organização. Porque a Câmara tem que ser um amigo, do cidadão e daquele Exato. que... E quando isso for assim, é evidente que esse problema que estavas a pôr não existe. Quer dizer, portanto, consegue-se resolver as coisas. Agora, para o Convenção de Diria, nós neste momento o que dizemos é que aquilo tem que se discutir, lá está, tem que se discutir a sério, rapidamente. E as soluções, o campo tem que ser demasiado aberto para abarcar qualquer solução. Primeiro, a Câmara não pode pensar ter mais valias. Portanto, o que gastou está a gasto de paciência. E agora tem é que reverter aquilo para num caminho que efetivamente produza riqueza, que possa, digamos, criar emprego e que possa efetivamente dar impostos e que esqueça recuperar aquilo que já lá investiu. Exato. Portanto, não pode pensar que se gastou 1 milhão, agora só vai ceder aquilo a privados por 1.200.000. Isso está completamente fora. Portanto, a Câmara tem que se assumir. Pode-se assumir como um parceiro. Depois haverá muitas maneiras. Pode-se assumir como um parceiro de privados. E penso que aquilo só tem 2 caminhos depois a seguir. Ou o aspecto, de facto, cultural, porque efetivamente pode ser no aspecto cultural, nas tertúlias foram levantadas algumas questões e até pessoas depois que me mandaram e-mails sobre o assunto levantavam outras questões, desde poder ser um centro de recepção turístico de todo o concelho, desde alojamento turístico, desde ser um alojamento para os caminheiros de Santiago. Portanto, há efetivamente muitas, até que ou estão na hotelaria. Portanto, efetivamente, entraste num acordo com uma cadeia ou com empresários do ramo da hotelaria para transformar aquilo no ramo da hotelaria. Agora, aquilo tem que ser resolvido, tem que ser arregaçar as mãos e dizer: nós temos um tempo para resolver isto e não podemos andar eternamente para resolver aquilo. Para resolver. Mas é dos problemas mais difíceis de resolver. Mais difíceis. Então, passa-se para o outro lado e temos ali... Quem vier a gerir a Câmara tem ali um património riquíssimo que está a ser requalificado. A obra tem sofrido alguns reveses, mas pronto, aqueles edifícios de todo o complexo da Levada estão a ser recuperados, mas também há aqui muita discussão e divergência na forma como depois tudo aquilo se vai pôr a funcionar. Pois, eu penso que o problema desta Câmara é um bocado assim. Aliás, aqui há dias... E a CDU tem proposta? Se for Presidente de Câmara, o que é que vai fazer dali? Vamos ver o que é que aquilo... Nós não faríamos aquilo. Portanto, nós não faríamos aquilo. E portanto, temos que ver, digamos, como é que podemos enquadrar aquilo. Uma ideia neste momento é que aquilo que se pudesse efetivamente fazer ali um eixo de museus, começando ali até a Casa dos Cubros. A Casa do Cubro passaria também para museu. Por exemplo, poderia ser instalado lá um museu dos brinquedos, que há tanto tempo anda por aí a ser falado e que não tem sítio para se colocar, mas, por exemplo, ali poderia ser um bom sítio para instalar o Museu dos Brinquedos, mas tudo aquilo tinha que ser analisado e poderia ser assim um eixo, digamos assim, de museus, que tinha, digamos, em contraponto o tratamento e a requalificação do mercado municipal e todo aquele espaço e na sua ligação, portanto, ao Nabão. Portanto, de um lado ficaria a linha de museus e do outro lado a requalificação do Nabão. Mas ter atenção, Elsa, eu não quero... a CDU não está disponível para fazermos aqui alencar aqui um conjunto de promessas que se fazem. Isto, sim, mas como é que depois se vai manter tudo aquilo? É que o meu problema, desculpa, quer dizer, não dizer exatamente aquilo que tu queres que eu vá dizer agora, mas é assim, é que tudo isto é possível com um trabalho prévio, porque nada disto se faz sem dinheiro. E, efetivamente, há dificuldades gravíssimas a nível da Câmara para poder desenvolver determinado tipo de obras. Portanto, nós não podemos, nós não podemos estar a dizer que vamos fazer isto, esta obra, aquela obra, sem antes dizer aonde é que vamos arranjar o dinheiro para fazer essas obras. E nós só podemos ir buscar o dinheiro para fazer essas obras, desenvolvendo outras áreas que são mais simples. Então, quais? Começar, por exemplo,
agarrar em duas áreas que me parecem fundamentais para desenvolver a custos reduzidos e trazer, portanto, dinheiro, trazer riqueza, trazer desenvolvimento. De facto, como eu ainda há bocado estava a dizer, todo aquele património do convento, por exemplo. Agora, é óbvio que quando as pessoas dizem, e era isso que eu ainda há bocado estava a dizer quando depois fizeste outra pergunta, quando as pessoas falam em turismo e cultura e falam no Convento de Cristo e colocam o Convento de Cristo nos planos de estratégia, nos PDMs e tal, como um grande motor de desenvolvimento, esquecem-se de lá pôr e de dizerem que, primeiro que tudo, tem que a autarquia de Tomar, o município de Tomar, também terem participação na gestão do próprio espaço. Porque senão eu não consigo entender como é que uma Câmara pode considerar um monumento, um setor, uma área, um vetor para desenvolver o Conselho, mas não pode intervir minimamente na atividade e na gestão desse próprio vetor. Portanto, aquele espaço todo tem que ter uma componente de gestão participada, quer dizer, não estou a dizer que, aliás, em Espanha... Que a Câmara vá mandar na gestão do monumento. Não é isso, mas tem que ter uma participação clara na gestão do monumento, para implementar medidas em conjunto que permitam, efetivamente, criar riqueza e desenvolver... Como é que uma Câmara ou um Presidente de Câmara consegue fazer isso, quando também se sabe que depois em toda a hierarquia e estrutura daquele Ministério, ou dos Ministérios, porque até aí há uma grande confusão, os canais de comunicação não funcionam e depois quem decide também não vai decidir abrir essa gestão ou dar algum grau de interferência de uma Câmara na gestão do monumento. Tu estás a falar no paradigma atual. É evidente que no paradigma atual, e indo para o município de Tomar, as forças políticas que têm lá estado, é óbvio que isso é assim, é como estás a dizer. Agora, com a CDU não vai ser assim, porque é evidente que a CDU vai exigir e quando disseste ações prioritárias, é prioritário exigir, junto da tutela, que a Câmara Municipal de Tomar tenha uma parceria na gestão do monumento. É que as pessoas já se habituaram, ou já colocaram na sua e isto não é inédito, desculpa. Mas Convento de Cristo não é nosso, Mata não é nosso e, portanto, não se pode fazer nada. Aliás, como meteram na cabeça que só podem governar Tomar o PSD e o PS. Estão enganadas? Estão claramente enganadas? Quer dizer, não é só o PSD e o PS que tão mal têm governado Tomar que podem lá estar, mas é efetivamente também outras forças. E Mata, o Convento, aquelas coisas todas, são... O Aqueduto dos Pegões. O Aqueduto dos Pegões, que aliás há aí polémicas, como se sabe, que há esgotos a correr para há águas a correr para as sapatas e esgotos para lá. Portanto, aquilo está tudo abandonado. Há um proprietário que quer cortar umas ervas e não pode, porque não, é-lhe vedado essa... Tudo isso, portanto, a gestão tem que ser participada do município. Aquilo é uma riqueza do município. Aliás, isto não é inédito. Sintra, por exemplo, tem isso. Quer dizer, portanto, isso nem sequer é inédito. Mesmo em Portugal, em Espanha é corrente, mas em Portugal nem sequer é inédito. Portanto, nós temos que efetivamente ter lá a participação. Bruno, conseguindo-se essa abertura, devidamente autorizada, depois como é que se trabalha tentando trazer a receita que aquele movimento gera, diretamente e indiretamente, para cá para baixo? Não, depois há toda uma política que é possível fazer. Olha, é possível fazer uma recepção lá como deve ser, explicando todo o Conselho às pessoas que lá vão. Tudo o que há para além do convento. É possível fazer, já existem, mas incentivar muito mais as visitas, digamos, especializadas lá dentro. É possível, a partir disso, criar circuitos turísticos das pessoas que lá vêm, que vão visitar o monumento, terminada essa visita, irem dar uma volta pelo Conselho, com mais que um circuito, onde almoçam, onde lancham, onde fazem uma prova de vinhos, onde não sei o quê, dinamizando toda a economia a este nível do nosso Conselho. É possível fazer uma atividade cultural regular, perfeitamente regular, a dois níveis, dando incentivos às associações culturais de Tomar e do Conselho de Tomar, quando estou a falar em Tomar é do Conselho naturalmente, do Conselho de Tomar, e criando uma programação profissional própria. É possível ir levar para a frente um projeto que penso que muito, muito importante, que é
a ideia que o professor Fernando Lacher, que é a criação do Centro de Estudos Permanentes sobre a ordem do Templo e de Cristo, ligando às universidades portuguesas e às universidades da Europa e do mundo, e criando campos, portanto, de estudo e de férias no próprio monumento. Portanto, é possível dar vida àquele jardim do castelo. É possível, efetivamente, transformar o jardim do castelo num espaço cultural vivo. Portanto, é possível alterar a ligação, mesmo pedonal, do convento, aproveitando os três caminhos de Santiago, que, segundo informações que nós temos, é dos poucos monumentos, ou será o único monumento nacional que mantém os três caminhos de Santiago, digamos, utilizáveis. É preciso criar espaços e revitalizar esses caminhos, no sentido de tornar acessível a ida da cidade do Casco Velho até àquele morro e regressar. É possível preservá-lo e não incentivar a poluição do CO2, como a autarquia recentemente fez, que é canalizar CO2 para um monumento a ver se o destrui, se consegue destruí-lo mais depressa, criando, digamos, uma circulação automóvel perfeitamente disparatada e desajustada de tudo aquilo que se faz pela Europa fora. É possível criar essas coisas noutros lados. É possível sentar à mesa, ter um gabinete na Câmara que se sente e que vá para planear e depois que vá para o terreno, trabalhando com agentes de turismo nacionais e internacionais, no sentido de desenvolver muito mais as visitas e organizar essas visitas, no sentido de elas efetivamente incluírem a visita à cidade e ao concelho. E nós temos um património fabuloso cá em baixo para efetivamente cativar essa gente. Portanto, aquilo pode ser, isto não precisa de muito dinheiro. Reparem, isto quase que só precisa de conseguir-se, e tem que ser o Conselho de tomar. Sim, não é Lisboa que vem a tomar, pergunta. Exato, tem que ser o Conselho de tomar, tem que ser uma autarquia, um Presidente de Câmara, com uma variação e com uma Assembleia Municipal e com a população, a dizer a Lisboa, nós exigimos, porque isto é a nossa riqueza, isto pode desenvolver o nosso território, pode criar mais valias para a nossa população, exigir do Governo, seja ele qual for, que efetivamente o município entre numa parceria, na gestão, não estou a falar depois em questões mais técnicas, não é por aí, na gestão, efetivamente, do património, no sentido de ele poder, então, sim, fazer sentido que seja incluído nos planos de desenvolvimento que são encomendados a empresas do exterior, coisa que eu também não percebo. Évora fez a sua candidatura Património Mundial com os técnicos da Câmara Municipal de Tomar, o que prova que os funcionários da Câmara Municipal de Tomar, quando bem orientados, quando bem direcionados para coisas objetivas e corretas, são capazes de fazer. E o Presidente da Câmara, como sabes, esteve aqui numa das tertúlias, o antigo Presidente da Câmara esteve aqui numa das tertúlias e deu, deixou-nos essa mensagem. Foi com a estrutura toda da Câmara, com os funcionários da Câmara, desde os técnicos até aos serviços administrativos, que a toda a gente, que toda a candidatura foi feita, foi apresentada, foi defendida e foi aceita pela Unesco. E, portanto, já sendo um monumento património da humanidade, Tomar tem muito mais que possa exato. ser. Portanto, tens aqui uma área muito importante para criar riqueza, para se poder fazer outras coisas. Ou seja, é preciso arranjar sítios onde se cria riqueza para poder fazer investimentos tão bem rentáveis que tenham retorno noutros sítios, como nós apresentamos no concreto, por exemplo, na entrada de São Lourenço. Que não faz sentido que nós tenhamos ali um património com a história, com o significado histórico. E também só fará sentido se houver esta abertura, lá está. Qual abertura? Esta abertura de Tomar poder ter uma palavra a dizer nas coisas que tem e não pode Mas quem é que pode impedir Tomar ter essa abertura? Quem tem vindo a impedir também, não sei se tem impedido. Quer dizer, se calhar nunca pediram. Não, os povos e as populações têm que tomar em mão os seus destinos. Ponto final. Isto não é uma frase de slogan, isto é a verdade. E aquilo vê-se quando as pessoas vão, por exemplo, nos casais, pôr 2 faixas negras na escola por causa da política do governo, estão a dizer, nós queremos tomar em mãos os nossos destinos, não queremos que meia dúzia de burocratas e de gente sem qualificação, que, enfim, estou numa rádio, tenho que ter algum cuidado naquilo que digo, em termos de nomes e de palavras, mas, em qualquer caso, é essa gente que vem a dizer que, efetivamente, constroem um centro escolar com 6 salas e agora só vai ocupar 3. E na linha ceira as pessoas querem uma sala para ter o posto dos alunos e não têm sala. Portanto, os compadrios políticos, os jogos políticos, a corrupção
fez 6 salas no centro escolar, sem nenhum estudo, com um estudo completamente pervertido para o jeito que era necessário ao poder político que estava na Câmara. E agora sobra espaço. E agora tem 3 salas, o Governo manda fechar 3 salas, manda misturar os alunos uns com os outros. E enquanto na linha Ceira fecham as escolas todas, porque mesmo Santa Cita já não é escola. Santa Cita há 4 anos de exceção, mas o número da escola é como se fosse uma extensão da escola da linha Ceira. Portanto, o Estado já fechou também, contrariamente àquilo que as pessoas dizem. Na linha Ceira não se fez o centro escolar e agora não há espaço. Quer dizer, eles precisam de 3 salas. Têm 2 assim, enfim, 2 que remediavam e não tem a terceira e agora dizem, enfim, eu não sei, ontem houve uma reunião que a população reuniu-se por causa disso, mas não sei qual foi a solução, mas que encontraram, ou as propostas que encontraram, mas naturalmente a CDU está completamente solidária com esses encarregados de educação e com esses pais. E aquilo que eu te digo é, para responder à tua pergunta, as pessoas têm que tomar em mãos. Nós não temos que ter nenhum receio do poder central. Nós temos que, o poder central não é nem inimigo, nem amigo. O poder central é uma entidade com que a gente tem que dialogar, apresentar as nossas propostas justas, corretas e fundamentadas. E exigir que, nesse caso, elas sejam aceitas. Podendo haver, naturalmente, algum diálogo, mas sejam aceitas. E a gestão do património que nós temos em Tomar tem que ser do município. Ponto final. Outras propostas? A entrada que eu estava a dizer, como eu estava a dizer, São Lourenço. Tens lá juntas em história, a Batalha de Alves Barrota, juntas em história, digamos, o Tomar ter sido um grande centro de ferrarias, e que é o início, digamos assim, da metalurgia em Portugal, e tens a fonte à frente, e depois tens casas de volutas abandonadas, a cair, e tens um bairro de barracas. Na margem do rio. Portanto, é evidente que isto não pode ser resolvido do meu ponto de vista, do ponto de vista da CDU. Tem-se olhado muito para aquela área de Tomar, para aquela entrada de Tomar, focando os olhos na realidade da comunidade cigana, e parece que ficando ali à procura da solução, que também nunca acontece, nunca é discutida nem decidida. Mas a CDU está a fazer ao contrário. Portanto, o projeto e a proposta é global, e a reinstalação das comunidades ciganas é apenas... É um dos problemas. Um dos problemas para resolver. Exatamente, porque nós entendemos que a transformação daquele espaço, digamos assim, tem que ter também uma componente de retorno dos investimentos. Portanto, e há lá vários problemas. Há os problemas dos edifícios que são privados e que estão a cair e que é preciso limpar aquele espaço. Portanto, ou são recuperados, ou têm que ser demolidos e limpar aquele espaço. É um negócio... Há o plano pormenor do flecheiro, que será mais um problema. Não sei como é que estará nesta altura, mas... Nós não podemos ficar eternamente ligados a decisões que uma presidência de Câmara tomou, erradas, completamente erradas, digamos, para o Conselho de Tomar. Portanto, a presidência de Câmara do PSD, na altura com um presidente, e depois com outro, e depois com outro, portanto, já 3 presidentes de PSDs, digamos, que têm, portanto, responsabilidade nesse cartório, porque um até era chefe da parte do urbanismo, quando era vice-presidente, quando o outro era presidente, e o outro geria as finanças, quando o outro era vice-presidente e o outro era presidente. Portanto, agora depois um passou para presidente e o outro passou para vice-presidente, e agora o vice-presidente é presidente. Portanto, há aqui assim uma trilogia, digamos assim, que é responsável aliás, é uma trilogia que é responsável por grande parte das coisas que se têm feito nos últimos 15 anos em Tomar. Mas eles, aquilo que eu digo é que naquele espaço ali, este negócio, portanto, daquelas casas de volutas, independente do plano pormenor, tem que ser demolidas. Portanto, ou são restauradas, e isso é um negócio que tem que ser feito com os donos, calmamente, tranquilamente, porque as pessoas vão querer resolver também aqueles problemas. Ninguém, de certeza, tem interesse em ter ali aquilo como tem, mesmo os donos. Portanto, há que encontrar uma solução para aquelas casas de volutas, aqueles armazéns, aquelas lojas, tudo aquilo que está por ali, de maneira a que aquilo seja efetivamente limpo. É um problema. Outro problema, naturalmente, é a própria entrada. A própria estrada, que não tem passeios, é perigosa, não é raro ver pessoas a ir no muro que dá para a estrada por ter medo de ir na estrada por causa dos carros. Portanto, há também ali um processo de arquitetura que tem que resolver aqueles cotovelos que é por ali.
Depois há o problema de restauro quer da fonte, quer da capela. Por exemplo, tirar de lá aquele escuroso sinal que diz que não se pode ir a mais de 50 horas da fachada principal da capela, não custa dinheiro nenhum. Custa zero. É só preciso haver sensibilidade para as coisas. Depois há que tentar ali encontrar, e há lá, desde o açude até outras coisas, portanto tentar encontrar os restícios, digamos assim, os sinais, digamos, das ferrarias que existiram em Tomar. Depois há que ter um processo criativo para jogar com isto tudo, para pensar aquele espaço. E finalmente há também o processo de reajulamento daquelas barracas que existem junto ao rio. Portanto, isto é todo um processo complexo, com várias, digamos, componentes que têm que ser tratadas, mas que devem ser tratadas de imediato. É evidente que umas vão ser mais rápidas de resolver, outras vão ser menos rápidas de resolver, mas é um processo que tem que ser começado a resolver já. E não há razão nenhuma... E discutir e planear não implica gastar dinheiro. Exato, mas há coisas que podem depois começar já a ser feitas. Como disse, tirar o sinal custa zero. Tirar o sinal, e é já um avanço, que é uma vergonha estar um sinal daqueles. É evidente que isso não dá dinheiro a ninguém, certo? Mas isso é de borla. Capela. Aquilo é de borla. Aquilo estar acessível, a ser recuperado, recuperada a parte do terreiro, digamos assim. E o rio, aquela vergonha do rio, limpar o rio. Eu quase que dizia, falem com os candidatos da CDU de Além da Ribeira da Pereira, que eles dão um jeito, vêm cá ajudar. Quer dizer, agora, porque eles já mostraram que se faz, é preciso fazer, é preciso arregaçar as mangas e fazer. Esta é a mensagem que nós, CDU, temos que dar à nossa população. As coisas são muito complicadas, as coisas são muito difíceis, não é como ninguém pense que no dia 30 ganhe quem ganhar. Se a CDU ganhar, a gente não vai dizer que no dia 30 as coisas estão resolvidas. É mentira. Os problemas estão cá todos os que estavam no dia 29 e no dia 28. Agora, o que garantimos à população é que vai haver uma determinação clara de pegar nos problemas principais do Conselho e resolvê-los. Isso aí é claro. E o rio, limpar aquele troço de rio não custa dinheiro também, é uma questão de não sei se custa dinheiro, mas penso que não custa, pode ser feito quase sem gastar dinheiro nenhum. E o rio é daqueles patrimónios, daquelas riquezas que sempre falado em em campanha eleitoral, mas até em alguns projetos que foram apresentados, em alguns planos de desenvolvimento de há anos para cá, o rio não pode ser ignorado, mas tem sido ignorado constantemente. E, portanto, propostas, porque sei que a CDU também as discutiu, o que é que o rio pode dar nesse contributo de dinâmica económica? Pode ser um contributo fundamental para coisas, e liga-o ao rio, já vou depois mais em pormenor ao rio, que é a ideia que nós temos que a imagem que durante dezenas de anos foi passado no país é que Tomar era a cidade de jardim. E para isso contribuía de facto ter um rio. Era porque tinha flores também. Não, mas o problema é mesmo esse, é que uma coisa é jardins, outra coisa é relvas. Quer dizer, são coisas diferentes, bem diferentes, até são coisas muito diferentes. Portanto, recuperar essa imagem também não custa muito dinheiro. E quando nós queremos que efetivamente, por exemplo, porque estas coisas estão ligadas, quando a gente quer falar com os agentes de turismo, por causa das visitas, da organização das visitas turísticas dessas agências ao património que está no morro, convento, castelo, aquelas coisas todas, é preciso que depois, e quando a gente quer que eles façam esses circuitos, é preciso que as pessoas tenham argumentos para convencer essas agências de viagem a virem cá abaixo. Ora, Tomar, de facto, tem que recuperar essa imagem. E Tomar hoje, de facto, nem é cidade de jardim, e é uma cidade porca, suja. É uma cidade que a gente à noite, ou num domingo, de manhã, ou numa segunda-feira, completamente imunda. Esta imagem não serve. É evidente que eu não posso ir negociar com agências de viagem para alterarem e terem uma outra perspectiva, um outro paradigma para as visitas do Convento de Cristo, e depois quando eles chegam cá abaixo, verem tudo porco, tudo sujo, tudo cheio de ervas, quer dizer, enfim, os dejetos dos cães, quer dizer, sem uma flor, quer dizer, não posso fazer isso. Com o rio porco. Portanto, o tratamento do rio, da limpeza da própria cidade e o alindar em termos de jardinagem, porque a jardinagem depois pode ser também motivo de criação de viveiros,
de criação portanto, de plantas e de flores, dinamizar que podem o horto. ser... Exatamente, que pode servir, mesmo não só a Câmara, mas pode criar condições e incentivar os privados, porque a Câmara, hoje nós temos que contar com toda a gente, e nós só podemos desenvolver o Conselho de Tomar se contarmos efetivamente também com entidades privadas, com as pessoas que querem efetivamente ajudar em termos, e ajudar no sentido de fazer investimentos, que naturalmente têm que ter lucros, que ninguém vai investir, não podemos ir pedir a um investidor para investir e não dar lucros, portanto, criar condições para que seja fácil, efetivamente, a criação de flores e de arbustos e de árvores em Tomar, que seja uma indústria a desenvolver e que possa, inclusivamente, servir para exportar. Portanto, quer dizer, não num sentido pequenino para a gente alindar o mochão, não é isso. É também isso, mas é no sentido de pedir apoio e criar incentivos a investidores para que possam efetivamente criar aqui uma indústria nesse campo. Estabelecer uma base, poderem cá trabalhar. Exato. Criar aqui, não só para vender aqui, como vender para Portugal, como vender para o estrangeiro. E nós temos condições privilegiadas para fazer isso. Há conselhos à volta que o fazem, portanto não... Mas nós temos que ganhar dinâmica e dimensão para o fazer. Temos que... Parece preciso... que em Tomar nada acontece, tudo é uma fatalidade, tudo emperra no lado. Rio de Navão. Bem, Rio de Navão, eu já nem falo no Rio em Tomar. Direi que o exemplo que está a ser feito em Porto de Cavaleiros, aproveitando aquelas águas... A CDU olha para o Rio desde que entra no Conselho de Tomar até sair. Sim, porque Tomar, quer dizer, Tomar existe porque existe Rio. Por causa do Rio. Existe porque existe Rio, ponto final. E pode continuar a ser, e vai ser, porque efetivamente é água. E vai ter que voltar essa fonte. E as pessoas dizem que a água quer no futuro petróleo, portanto a gente tem um rio aqui que pode efetivamente, então, sendo petróleo, trazer-nos muita riqueza. Mas, por exemplo, o rio nem fala aqui de Tomar, porque isso aí é óbvio, toda a gente, eu iria dizer aquilo que todos dizem, os que querem fazer e os que não querem fazer, mas que agora é oportuno dizer. Portanto, aí não vale a pena. Mas falo de facto da nova freguesia de Além da Ribeira Pedreira, em que de facto tem ali 10 km de rio, que pode ser um motor fabuloso em termos económicos, desenvolvimento económico e social, para o Conselho de Tomar, porque efetivamente, contrariando uma voz que eu já ouvi de um candidato, as freguesias têm que criar emprego, porque senão, se a gente está a pensar que o emprego é na cidade, as freguesias vão se desertificar, e nós, que tanto criticamos depois Lisboa por desertificar o país, vamos fazer aqui aquilo que então Lisboa faz relativamente ao país. E ali temos de tudo. Margens fabulosas para a tens grutas, património, tens património, desde grutas tens tudo. Espelho d'água. Tens praias naturais que tomariam tantos outros. Praias fluviais. Ou seja, os outros inventam-nas. As outras criam um riacho e inventam-nas. Nós temos e não as fazemos. Portanto, o que nós temos património mais que suficiente nesta área para efetivamente, através da cultura, seja ela de património, de história, para efetivamente nós podermos de imediato começar a realizar de facto dinheiro no sentido de riqueza, que permita depois ir investir noutros sítios. O mercado é outra área fundamental para Temos 10 minutos mais para conversar. O mercado. O mercado é outra área fundamental para se dinamizar, porque nós hoje, penso que já começa a ser consensual, de facto, aquilo que nós dizíamos... Vai-me dizer que com a CDU o mercado não estaria agora a ser recuperado. Tê-lo-ia sido logo... Já estava recuperado, é óbvio. É uma questão que tem colocado, como é que se explica aos tomarenses que depois daquilo estar fechado há tanto tempo, por imposição da ASAI, só agora é que se estão a realizar obras. Pois, quer dizer, eu penso que a única coisa que eu... Às vezes aqui pode não haver dinheiro... Eu estou convencido que a população, exatamente, por isso é que nós dizemos que não é o tempo de ajustar contas, porque eu penso que a população percebe isso. Não precisa que a CDU venha a dizer, foram os malandros, fizeram isto. Não, acho que as pessoas percebem isso. Então o mercado é fechado. Gastam-se centenas de milhares de euros na compra e no aluguer, de um barracão que não tem condições, com os problemas todos que as pessoas levantam. Destrói-se com isso, digamos, cada vez mais, dá-se machadadas na agricultura das freguesias rurais, na venda de hortícolas, na venda dos produtos diretos enfim, que eram produzidos e que são produzidos ainda, felizmente, no mundo rural. E depois...
leva-se eu uma vez vi um filme que era um gajo que levava uma marretada na cabeça e ficava maluco, e levava uma marretada na cabeça e ficava inteligente. Aqui devem ter dado uma marretada na cabeça agora no final do mês de agosto, e realmente, pasme-se, vai-se recuperar o mercado. Ainda bem. Portanto, a CDU diz claramente, ainda bem que se está a fazer aquilo. Como resgatar a dinâmica que o mercado tinha. Agora, é sadismo, porque realmente primeiro gasta-se 500 mil euros, e depois, se gastar 500 mil euros, faz-se aquilo que se devia ter feito. Pronto, quer dizer, é evidente. E se os 500 mil euros fossem pagos pelas pessoas que tomaram essas decisões, eu até diria que, bem, causava prejuízo na mesma agricultura do mundo rural. Mas, do mal o menos. Agora, é que quem paga é exatamente as populações. Portanto, eu acho que a gente não precisa estar a dizer que quem é responsáveis e que são malandros. Quer dizer, as pessoas acho que percebem isto. As pessoas olham para aquilo e dizem assim, porque é que isto esteve estes anos todos aqui fechado e agora vai-se fazer para estar pronto agora no mês de setembro, e agora vai ter que se voltar junto dos produtores para regressarem, se já não são para voltarem. Mas essa é fundamental, por isso é que nós dizemos que aquele espaço ali, que é um espaço de privilégio em termos de imagem, em termos de ligação ao rio, aquilo é um terreiro central quase de Tomar, e tem que ser recuperado nessa base. Ou seja, o edifício deve ser recuperado, deve ser pensado em termos de facto de ajudar a desenvolver a economia no mundo rural, nas nossas freguesias. Deve ser fundamentalmente produtos produzidos aqui. A Câmara tem que criar circuitos para isso e incentivar circuitos para que isso possa acontecer. Tem que o recuperar no sentido de poder também responder dentro do edifício a essas exigências. Tem que fazer todo um trabalho entre o edifício e a encosta, onde possa ser colocado o mercado abastecedor de uma maneira regular, de uma maneira organizada, com condições, para que as pessoas não tenham que trazer geradores para ter luz, e se estiver a chover tenham que estar a vender à chuva. Portanto, quer dizer, aquele mercado é preciso ser... Fica a outra parte. E a outra parte, todo aquele espaço fica para feiras, para festas, para, como enfim, um camarada meu dizia, isto até 2 plataformas aqui no Rio, no verão, com um café e um restaurante, mesmo no Rio, isto era fabuloso. Eu penso que sim. E essas coisas não custam tanto dinheiro, estas coisas não custam tanto dinheiro. Se calhar gastou-se bem mais dinheiro na compra enfim, e no processo do Santiria até agora, no processo do mercado municipal, se calhar nos projetos, se calhar que já se fizeram para o realojamento do bairro de etnia cigana, se calhar os dinheiros que já se gastou em papéis, em tempos, em técnicos, em propostas, se calhar todo esse dinheiro junto, se calhar dava para resolver esses problemas. Portanto, era de facto querer resolvê-los e não andar aqui a jogar politicamente com esses problemas e depois isso preocupar com coisas que são ninharias. Portanto, há de facto toda uma política que é preciso virar uma página, efetivamente, na política deste Conselho, é preciso pegar nos problemas concretos, as dificuldades concretas, a questão da educação. Quer dizer, o Politécnico não se resolve como está a querer ser resolvido. O Politécnico, efetivamente, é indispensável ao desenvolvimento de Tomar. Nós temos que pensar nisso. O Politécnico é uma coisa que Tomar tem que defender. Mas não vale a pena andar com grandes parangonas. E a gente depois sabe que entram 81 alunos. Porque se entram 81 alunos para 12 cursos, isso quer dizer que no terceiro ano da licenciatura, quando muito dos 81 estão lá 40. Quer dizer, a gente pode andar aqui com fogachos ao lado, mas há ali questões estruturais que é preciso apoiar, mas é apoiar, não é dizer mal. É apoiar, é discutir, é conversar, é ver como é que o Politécnico pode também ele entrar numa parceria estratégica de desenvolvimento global de Tomar e da sua região. Portanto, é estas questões que têm que ser equacionadas. O hospital é a mesma coisa, quer dizer, temos que pegar nas coisas. Quer dizer, o hospital não pode continuar como está. A saúde em Tomar não pode continuar a ser feita como está. Quer dizer, não pode, eu não me interessa, dizem assim, mas o governo está lá e a gente corre com o governo. Por isso eu comecei quase a dar a entrevista por isso. O que é urgente, mais urgente, é correr com este governo, demitir o governo e alterar a situação a nível nacional e implementar uma nova política. E penso que o dia 29 vai ser fundamental. Eu diria que hoje pessoa que no Conselho de Tomar, a nível nacional, deu o seu voto ao CDS ou ao PSD, está a dar um tiro nos seus próprios pés. Porque à noite vai ouvir o Primeiro-Ministro e mais o Paulo Portas dizer na televisão: nós temos tantas câmaras ganhas.
E, portanto, o povo está connosco. E depois esperem pela pancada no dia 30. Portanto, é preciso que, efetivamente, e eu até diria, independentemente da qualidade dos candidatos, dos candidatos do CDS ou do PSD, é preciso que, efetivamente, eles tenham uma grande derrota a nível das autarquias no dia 29, para que, efetivamente, se acelere o processo de demissão deste governo e da sua substituição por um governo que, efetivamente, implemente uma política ao serviço das Estas populações. autárquicas são muito mais que a eleição para os diferentes órgãos locais. É evidente. Caíram num contexto que ultrapassa claramente as coisas locais. Embora, eu diga, nós aqui, CDU, queremos pegar e queremos fazer essa luta, pegando nos problemas e resolvendo os problemas que efetivamente existem. Nós não vamos adiar problemas. Portanto, não sabemos o que é isso de adiar problemas. Nós pegaremos nos problemas e vamos imediatamente começar a tentar resolvê-los. E estou convencido que com o empenho e com a mobilização de toda a população, porque temos que estar todos envolvidos, eu penso que a gente vai conseguir efetivamente encontrar soluções para os problemas. Muito rapidamente, a situação financeira do município assusta-o? Já conseguiu perceber? Eu já estou habituado a situações difíceis noutros lados também, quer dizer, não é essa, para já nunca fui rico, portanto tive sempre que arranjar soluções. E pronto, tenho estado na minha atividade também, andamos sempre no fio da navalha, e é numa navalha muito afiada, portanto podemos sempre estar a cortar e a sangrar em termos financeiros. Agora, há uma coisa que é óbvia, sem desenvolvimento económico no Conselho, também aí as finanças do Conselho não são resolvidas. E a atual situação pode mesmo agravar-se? Pode agravar-se, é evidente no atual contexto, tal como se agrava, quer dizer, todos os dias tu tens notícias a dizer que o Governo te corta mais coisas e todos os dias tens notícias a dizer que a dívida do Governo, do Estado português, é maior. Portanto, quer dizer, aqui será a mesma coisa, todos os dias a Câmara vai anunciando uma medida, outra medida e tal, enfim, para iludir os tolos, mas o que é facto é que todos os dias a dívida vai aumentar e temos que ter noção que, contrariamente àquilo que, enfim, que foi dito pelo Presidente, as dívidas não são de 120 dias. Há milhões que são de 2010 e 2011. De 2010 e 2011. E essas empresas, em qualquer momento, podem, efetivamente, penhorar receitas da Câmara. Podem, em qualquer momento, penhorar receitas da Câmara. E para além das despesas normais que vão existindo, para além de saber o que é que vai acontecer, efetivamente, no fecho de contas que está prestes a suceder do Tomar Polis, as questões que se prendem com o Braga Parque, o Parque T. Portanto, há todo um conjunto de problemas a nível financeiro que não se vai resolver e que no atual quadro, fazendo as políticas, penso que é assim, continuando as políticas que o Governo está a ter a nível nacional, esse problema não se resolve. Agrava-se para a população, é evidente que alguns embolsam mais, mas para a população na generalidade as dificuldades vão ser cada vez maior e cada vez o empobrecimento vai ser maior. Das famílias, das pessoas e das instituições. Em Tomar é exatamente a mesma coisa. Se a política continuar a ser a mesma, as dificuldades nesse campo financeiro da autarquia e naturalmente a incapacidade da autarquia depois poder trabalhar mesmo no campo social, ainda há bocado estivemos a falar, é óbvio que vai ser mais difícil. Vai ser bem mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Vamos terminar, agradecer-lhe a sua presença, mas dar-lhe aqui alguns segundos ainda para anunciar uma atividade que acontece hoje à noite. Portanto, educação. Exato, educação. Eu sei que quero fazer o convite à população. Exato. Para... Nós vamos fazer hoje a 7ª tertúlia sobre a educação, desta vez porque pensamos que vai estar muita gente, deslocamos a tertúlia para a Biblioteca Municipal, no entanto os moldes de funcionamento é o mesmo, 9 da noite, toda a gente pode falar, no fim das pessoas que introduzem o debate, toda a gente pode falar e naturalmente tenho o prazer de dizer que vai estar enfim, a animar a tertúlia o professor Mário Nogueira, que é o presidente da Frente Própria, que naturalmente é tomarense, aliás ele vem cá não é pelo cargo que ocupa em termos sindicais, vem cá porque é tomarense, de Gema, viveu aqui, cresceu aqui, estudou aqui, os pais vivem aqui e portanto convidei-o para vir aqui ser ele a estar presente nesta tertúlia e o Mário Nogueira aceitou e penso que os problemas de educação do Conselho, que são muitos e graves a nível pelo menos do primeiro ciclo e hoje é quarta-feira e as coisas estão a começar a ferver. As populações têm razão. As populações têm razão porque não faz sentido nenhum que haja horários de primeiro ciclo em que as crianças saem às 7h30 da noite. Quer dizer, isto é uma anedota, quer dizer, mas no nosso Conselho neste momento há horários entregues a pais que os alunos saem às 7h30 da noite. E isto não pode acontecer.
Isto não pode acontecer. Portanto, os pais têm toda a razão e têm todo o apoio da CDU para se levantarem e para exigirem que as coisas sejam feitas de outra maneira. Muito obrigada, Bruno Graça. Uma boa campanha. Obrigadíssimo.